Oi, gente! Depois de muito tempo longe do canal, eu decidi voltar a fazer vídeo aqui, porque os motivos que me fizeram parar era que eu não tinha tempo pra fazer, não tinha motivação mesmo pra fazer os vídeos, achava que não tava bom, e hoje eu tomei essa decisão de voltar. Então, a partir de agora, eu não sei com que frequência, mas vocês vão ter vídeos novos por aqui. E eu sou uma pessoa nova, né? Tô totalmente diferente da época que eu gravava os outros vídeos. E como primeiro vídeo que eu quero fazer no meu retorno, eu decidi contar pra vocês a minha história, quem é a Thalita. Ao invés de fazer, sei lá, 20, 30, 40, 50 fatos sobre mim, eu decidi trazer um pouco da minha história pra vocês me conhecerem melhor. Tem pessoas que me acompanham no Instagram e vão estar aqui porque me acompanham no Instagram, mas não sabem quem é a Thalita, né, de onde eu vim, o que eu gosto, o que eu faço. E eu decidi trazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês. Vamos lá? Então, gente, eu sou a Thalita Sintra Pinheiro e agora de Andrade, né? E eu nasci no dia 20 de outubro de 1997. Eu decidi gravar esse vídeo e postar esse vídeo no dia do meu aniversário, então hoje estou fazendo 23 anos. Pra quem viu no Instagram, eu tinha certeza de que eu ia estar fazendo 24, não sei porquê, não sei o que deu na minha cabeça, mas estou completando 23 primaveras aí. O meu signo é Libra, eu tenho um ascendente em Aquário e lua em Gêmeos, ou seja, Deus que me livre. Eu sou filha da Raquel e do Eli. Os meus pais me tiveram com mais ou menos 5 anos de casados e eu sou a primeira filha deles. E a minha infância foi primeiramente num apartamento pequeno que eles tinham na época. Eu me lembro vagamente de algumas situações, lembro que eu tinha algumas amizades por lá. E nós ficamos alguns anos nesse apartamento pequeno. Eu não era uma criança que brincava na rua, eu era uma criança extremamente tímida. Minha mãe dizia que pra eu ir com outras pessoas na igreja ou em qualquer lugar ela tinha que cobrir o meu rosto, então eu era extremamente tímida, bem difícil assim de conversar com outras pessoas. E com o tempo isso foi melhorando. Depois disso nós nos mudamos para um apartamento maior, ficamos muito tempo lá e eu comecei a ir pra escola mais ou menos no pré 2, foi o primeiro ano que eu estudei. Eu estudei do pré 2 ao terceiro ano do ensino médio na mesma escola, ou seja, eu nunca mudei de escola. A escola chamava Colégio Beca, fiz muitos amigos lá, até porque foi uma vida inteira, eu nunca mudei de escola, literalmente só mudei de horário acho que 2 vezes. Então eu estudei basicamente com as mesmas pessoas a minha vida toda. Na escola, eu gostava de matérias tipo matemática, física, um pouquinho de história, odiava química, geografia. Eu não entendi química nem por um momento da minha vida, eu juro por Deus que eu não entendi essa matéria nunca. Em 2005, a minha irmã nasceu, quando eu tinha 8 anos, e eu queria muito uma irmãzinha, e veio a Vitória aí em 2005. Se eu não me engano, eu escolhi o nome dela, não tenho certeza. E, enfim, eu fiquei muito feliz de ter uma nova pessoa, né, morando em casa. A gente não se deu muito bem, porque ela era extremamente geniosa e eu era extremamente libriana, então eu era muito da paz, muito tranquila, gostava de, enfim, brincar com ela, alguma coisa assim, mas ela tinha um gênio muito forte e, enfim, era muito difícil a nossa convivência, mas com o tempo isso foi melhorando. Nessa época que minha irmã nasceu, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é que desde o pré 2 até o fim da minha vida, eu tinha crush todo ano na escola, um namoradinho diferente. Eu não beijava ninguém, não namorava ninguém de verdade, mas eu sempre me apaixonava, assim, era uma coisa bem de libriana mesmo. Eu era a apaixonada. A pessoa entrava no primeiro dia, no segundo dia eu já achava que tava apaixonada e foi assim por muito tempo. Eu tive muitos namoradinhos na escola, mas namorado mesmo eu não tive nenhum. Enfim, aos 14 anos eu dei o meu primeiro beijo, muito tarde, assim, né? Minhas amigas já tinham beijado e eu não fazia questão nenhuma de beijar, morria de medo, sempre fui muito tímida e tava cagando porque os outros falavam e eu não tinha coragem. Tinha esses namoradinhos e aí quando eles falavam pra gente se beijar eu ficava tipo, que... Claro que não, né? Eu não quero beijar ninguém e eu morria de medo, isso é um fato, até hoje eu morro de medo. Eu beijei pouquíssimas pessoas na minha vida porque eu realmente tenho um bloqueio ali. Inclusive com o Roger, quando ele me olha assim e já vem querendo me beijar, eu morro de medo.
Enfim, e aí eu falava pra essas pessoas, olha, eu não tenho coragem de beijar, realmente tenho medo, não quero, e aí, enfim, todo mundo desistia, lógico, né? Aí foi passando, na minha época escolar eu não era boa em esporte nenhum, não gostava, mas ainda assim eu não era uma daquelas meninas que não fazia educação física, eu fazia pra passar vergonha mesmo. Então eu ia, campeonato interno a maioria eu fui, morria de vergonha porque eu não sabia jogar nada, morria de medo, mas foi assim. Aí eu passei do fundamental, que foi quando eu tive meu primeiro beijo, pro ensino médio. E no ensino médio foi quando eu conheci o meu primeiro namorado. Eu tive o meu primeiro beijo com um menino da escola. A gente ficou ali um tempinho juntos e aí eu vi que não poderia dar certo, por quê? Uma coisa que eu não contei. Eu fui criada numa igreja evangélica desde que eu nasci, os meus pais frequentavam e me levaram nessa igreja e eu sempre frequentei, sempre foi uma coisa muito comum pra mim, os costumes eram os mesmos que eu levava e meus pais me criaram dentro dessa doutrina. E quando eu comecei a beijar esse menino na escola, tal, a gente se gostava e tudo mais, mas eu tinha medo de que não fosse dar certo por conta disso, da igreja, eu sabia que não ia poder apresentar ele para meus pais naquela época, enfim, aí acabou que eu falei que não daria certo, não teve motivo nenhum. E no Twitter eu conheci o meu namorado, que foi o meu primeiro namorado, conhecemos pela internet, e enfim, nos conhecemos a família e namoramos por um bom tempo, então do primeiro colegial até o segundo, se eu não me engano, a gente ficou junto, era um namoro à distância e serviu como aprendizado para muitas coisas na minha vida. Era relativamente cedo porque eu tinha 14 e eu acho que ele tinha 16, então eu comecei a namorar muito nova. A minha mãe sempre me deu total liberdade de tanto de sair, fazer outras coisas, mesmo sendo da igreja, e ela disse que preferia que eu namorasse em casa do que ficar namorando na rua, e aí conversou com meu pai e liberaram e eu namorei esse menino. Namoramos mais ou menos, eu acho que um ano e 11 meses, 2 anos, acho que 2 anos. E aí, em 2013, eu tava no terceiro ano do ensino médio, estava me preparando pra começar a tocar na igreja. Pra quem não sabe, eu toco órgão, piano, enfim, órgão, né? Mas pra quem não conhece é como se fosse um teclado ou um piano. E você tem que se preparar e passar por um teste. Em 2013 eu consegui fazer o meu primeiro teste para tocar no culto de jovens apenas, então eu fiz o primeiro teste, fiz em maio. E aí, nesse tempo de teste e tal, eu comecei a fazer muita amizade com o pessoal da igreja, que eu não tinha amizade antes. E aí a gente começou a ser muito amigos, a gente marcava de sair juntos e foi mudando a minha amizade da escola, que já estava terminando, e migrando para uma amizade mais da igreja. Nessa época de 2013 eu comecei a trabalhar com a minha mãe, meio período só porque eu estudava, então foi... tem uma coisa interessante. Nessa época eu decidi que eu queria trabalhar fora. E aí uma amiga minha da igreja trabalhou numa papelaria só como extra, assim, sabe? Um período de tempo. E eu decidi que eu queria trabalhar lá também. Gente, que cagada. Fui lá, levei meu currículo com 0 experiência, não tinha nem terminado a escola. E não sei por que de achos eles me contrataram pra ficar por um tempinho, acho que eram 2 semanas só, porque eles não tinham ninguém naquele período. E lá fui eu, minha gente, acordando cedo pra ir lá fazer, trabalhar nessa papelaria. E foi uma das experiências mais traumatizantes de toda a minha vida. Eu nunca tinha trabalhado, não sabia lidar com chefe, não sabia lidar com cliente, nunca tinha lidado com nada disso, mas fui com a cara e a coragem. E foram as 2 semanas mais devagares de passar de toda a minha vida, gente. Eu não sabia o que era um cartucho de impressora, eu não sabia qual a diferença de papel A4 para A3, para cartolina, para canção, não sabia nada. E tinha que atender as pessoas ali no calor do momento, não tive treinamento nenhum, enfim. Mas fui lá, fiquei 2 semanas e depois disso a minha mãe me fez uma proposta de trabalhar com ela. Acho que ela viu que eu fiquei traumatizada e falou, pelo amor de Deus. E aí fui trabalhar com a minha mãe no período da tarde. Então eu estudava, namorava, que foi quando eu tinha uns 15 anos, namorava aquele menino e trabalhava com a minha mãe e ia pra igreja. E aí em maio eu fiz o teste pra tocar na igreja, então eu estudava música nesse tempo. E em agosto foi quando eu me batizei na igreja. Eu tinha 15 anos na época e eu namorava esse menino ainda. Me batizei, foi super legal. Eu e todos os meus amigos da igreja praticamente batizamos no mesmo dia. Foi super, super legal. E passaram alguns meses, eu e esse menino terminamos, não ficamos mais juntos. Foi uma briga, uma discussão, enfim, terminamos. E eu já conhecia o Roger, ele era um dos amigos que batizou nesse dia.
E começamos a conversar, fizemos um grupo no WhatsApp com todos os amigos que batizaram e tal, e a gente era muito próximo nessa época, muito amigos mesmo, a gente marcava de ir na casa do outro pra tocar e tudo mais. E o Roger também saiu de um relacionamento nessa época e a gente começou a conversar, vimos que a gente tinha tudo a ver e percebemos que a gente estava criando ali um sentimento. Muito bem, chegou 2014, a gente cada um na sua vida e tudo mais, só conversando, vendo como que ia ficar e tal, e todo mundo amigo. E em 2014 eu entrei pro terceiro ano do ensino médio, não sabia que faculdade queria. Durante a minha vida eu já pensei em ser bióloga marinha, eu pensei em fazer medicina veterinária, que não, gente, eu tenho medo de qualquer inseto, eu não sei de onde eu tirei que eu queria ser bióloga. Quis ser jornalista, quis fazer publicidade, quis fazer marketing e não sabia bem o que eu queria e era hora de fazer o Enem, o famoso Enem, e eu não tinha a menor noção do que eu queria ainda. Em abril, em abril de 2014, o Roger me pediu em namoro. Nosso primeiro beijo foi em fevereiro, se eu não me engano. E aí, depois disso, a gente já começou a namorar. Ele foi pedir pro meu pai, começamos a namorar sério em casa e tal. E, ou seja, no meu terceiro ano do ensino médio eu já estava namorando, querendo me casar assim, ó. Porque a gente teve uma conexão muito, muito boa mesmo. As nossas ideias batiam, a gente conversava sobre muitas coisas e a gente se dava super bem. Eu não me lembro das vezes que a gente brigou no namoro, não me lembro mesmo. E era tudo muito bom. Aí terminei a escola. Nesse ano de 2014 aconteceram alguns problemas na minha família. Problemas assim, problemas complicados. E foi quando o Roger se aproximou muito de mim. O namoro que eu tinha com ele foi fundamental pra gente passar por esse processo muito difícil que se perdurou pelos anos seguintes. Mas chegou o Enem, passei no Enem e tal, descobri que o Enem não prestou pra nada, porque eu não tinha estudado em escola pública pra poder fazer qualquer programa do governo que me ajudasse a pagar minha faculdade. E muito bem, fomos eu e Roger tentar fazer uma faculdade e nos inscrevemos pra fazer arquitetura juntos. Nunca foi um problema pra gente pensar em fazer faculdade juntos, porque a gente sempre foi muito grudado, a gente queria o mais grudado possível e a gente nunca teve briga pelo tempo que a gente passava junto. Nos inscrevemos pra arquitetura, eu entrei na faculdade com 17 anos, então a minha mãe teve que assinar todos os papéis, foi uma palhaçada. E entramos em arquitetura e eu descobri que eu não tenho nada a ver com arquitetura. Hoje em dia eu odeio, eu realmente não sei como as pessoas conseguem se formar nisso. Tem que amar muito e tem que ser muito competente, porque você praticamente vai passar 5 anos da sua vida sem nem respirar. E eu não tinha o dom pra isso, então eu não sabia desenhar, não sabia fazer nada, gente. Eu não entendia o que era lápis 2B, 3B, 5B e não fazia sentido pra mim. E eu vi que eu não conseguiria manter a faculdade, trabalhar e casar. Que a gente já estava conversando sobre isso em 2015, a gente já queria, casar mesmo, morar junto e tal, e assinar os papéis. Porém, eu ainda tinha 17 anos em 2015. E a minha mãe falava pra mim que eu tinha que esperar fazer 18 para noivar, porque era muito cedo. E aí tudo bem, nós largamos a faculdade de arquitetura no primeiro semestre, nós abandonamos e decidimos fazer uma outra faculdade juntos também, que chama Processos Gerenciais. Nós fizemos essa faculdade, completamos juntos e tudo mais, fizemos um semestre como solteiros e em outubro de 2015 ficamos noivos no dia do meu aniversário, inclusive fazem 5 anos hoje. Ficamos noivos e aí eu contei pra minha mãe que eu queria me casar em março do ano seguinte. Foi um caos, porque faltava menos de 6 meses e a gente estava decidido que a gente ia casar. A gente não sabia onde a gente ia morar, não sabia de nada, fora toda a turbulência que a gente estava passando com as nossas famílias e tudo mais, mas mesmo assim a gente decidiu e a gente ia casar. Eu sempre fui assim, tá, gente? Eu era meio... Eu sou super quietinha, super tranquila, não gosto de conflito com ninguém, evito o máximo, mas quando eu decido uma coisa aí já era, meu bem, realmente lascou, porque aí eu vou e não quero saber o que os outros acham, o que os outros pensam. Coitada da minha mãe que sofreu muito comigo por isso, porque era uma fase que eu tava muito louca, assim, e eu decidia as coisas e não tinha quem mudasse. Muito bem, noivamos em outubro e minha mãe viu que realmente era sério, que a gente ia se casar, o Roger também, formalizamos e tudo. E quando nós fomos ver o buffet, o moço disse que nesse dia 5 de março não poderia porque ele já tinha um casamento. Então ou a gente adiaria uma semana ou anteciparia uma semana.
E foi assim que marcamos a data do nosso casamento, dia 27 de fevereiro de 2016. Nos casamos nessa data, deu tudo certo, conseguimos fazer a festa, conseguimos comprar nossa viagem. Minha lua de mel foi em Goiás, numa pousada chamada Vila do Comendador. Inclusive, se você está querendo viajar, eu recomendo muito. Viajamos e tudo mais, e continuamos a nossa faculdade, agora como casados. A gente mora na casa de trás da minha sogra, a gente mora até hoje aqui, e fizemos uma reforma e fizemos virar uma casa, e estamos juntos aí até hoje. Em 2016 eu ainda trabalhava com a minha mãe, em 2017 também, mas eu sempre tive vontade de trabalhar fora para conhecer outras pessoas, ter realmente essa experiência de trabalhar fora, trabalhar com uma equipe e tudo mais, mas eu nunca conseguia nenhum emprego de jeito nenhum. Eu mandava currículo para várias empresas e nunca consegui. Até que um dia eu ia precisar realmente sair da casa da minha mãe, da casa não, perdão, já tinha saído da casa, precisava sair do emprego. E eu não tinha nada, não tinha aonde trabalhar naquele momento. E aí, no dia que eu soube que eu teria que procurar outra coisa, eu chamei uma amiga minha que trabalhava com RH. Foi uma luz, assim, que veio na minha cabeça, e eu falei pra ela: você trabalha com RH, você sabe de alguma empresa que tá contratando? Aí ela falou assim: olha, eu faço faculdade com uma menina, e ela disse que amanhã vai ter processo pra empresa que ela trabalha e tal. Aí eu falei: me passa o endereço que eu vou. E assim, no dia seguinte, fui pra Barueri fazer uma entrevista pra entrar no Boticário. Nunca tinha feito nenhuma entrevista, não sabia que roupa que eu tinha que ir, o que eu tinha que falar. Nunca tinha trabalhado com alguém que fosse minha mãe, além da papelaria, que foi um caos, né? Não dava nem pra considerar. E tinha uma faculdade de 2 anos, uma faculdade que não é de nome, eu fiz na Unip. Enfim, não tinha nada, fui com a cara e a coragem e precisava muito daquele emprego. E aí passei da primeira fase, fui fazer a entrevista com alguém que trabalhava lá 1 semana, 2 semanas depois. Enfim, gente, resumindo, só sei que deu tudo certo. No dia que eu mais precisei, eu consegui uma entrevista e entrei no Boticário. Dia 17 de outubro de 2017 foi o meu primeiro dia no Boticário. Entrei como assistente de venda direta. Basicamente era um telemarketing que atendia também por WhatsApp. E a gente atendia revendedoras da marca do Boticário na minha franquia. E não sabia trabalhar com meta, nunca tinha trabalhado com Excel, gente, eu não sabia nada. E eles me deram toda a oportunidade. Entrei no Boticário nesse dia e comecei a prestar atenção nas pessoas que trabalhavam ali, porque tinha algumas campanhas e tinha metas, então eu precisava me desenvolver. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, né? A minha mãe trabalha com seguros, então eu sabia renovar um seguro, fazer uma proposta, eu sabia fazer um endosso, eu sabia o que era um sinistro, mas eu não sabia trabalhar com vendas, porque os clientes minha mãe já tinha. Muito bem. Entrei e fui me desenvolvendo, fui pegando ali macetes de cada uma e fui desenvolvendo as minhas vendas, fui trabalhando a minha base, e com 6 meses eu ganhei uma campanha de vendas, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E fui conhecer a fábrica do Boticário com tudo pago pela empresa, porque tinha ganhado essa campanha. Eu descobri no Boticário que eu sou uma pessoa extremamente competitiva e extremamente executora, e isso foi algo que foi despertando em mim, eu fui aprimorando e desenvolvendo, e fez com que eu conseguisse ganhar essa campanha. E aí fui lá, conheci a fábrica, fiquei 3 dias, foi muito legal, fui de avião, a fábrica é incrível, o Boticário na verdade é uma marca incrível, maravilhosa. E aí voltei, e aí fui participar de um processo interno para uma vaga administrativa, que tinha tudo a ver com o que eu queria. Porque embora eu fosse boa, assim, tecnicamente em vendas, em atendimento, o meu foco sempre foi trabalhar com planilhas. Eu adoro a parte operacional, adoro, é minha paixão, eu amo. Embora eu seja muito comunicativa, gosto de YouTube, Instagram e tudo mais, mesmo assim a minha paixão é ali, trabalhar no backstage mesmo. E foi uma oportunidade, mas tivemos um processo com várias meninas e tudo mais. E aí, graças a Deus, ao longo desse processo eu consegui a vaga para ser auxiliar administrativo de uma pessoa. E aí eu fiquei 1 ano nessa vaga, eu aprendi muitas coisas. Assim, quando eu era assistente de vendas diretas, eu aprendi a fazer o PROC-V no Excel e me achava o máximo. E aí quando eu fui para auxiliar, eu aprendi várias outras coisas, aprendi a me desenvolver, porque eu era uma pessoa extremamente desesperada, ansiosa, e foi muito importante para mim essa vaga. A minha gerente sempre me ajudou a trabalhar a minha inteligência emocional e tudo mais. Então, assim, foi um período de muito aprendizado. Foi 1 ano, assim, incrível, que eu sinto que eu desenvolvi muito, muito, muito da minha personalidade, da minha capacidade. Enfim, gente, foi incrível. Maravilhoso mesmo. E aí, depois de 1 ano e meio, eu tava na empresa já tava no meu 2º cargo, muito feliz, já pra mim já tava
no auge. Essa pessoa que era minha líder direta foi promovida e aí eu recebi a proposta de ficar com o cargo dela e o meu juntos, então de auxiliar administrativa eu fui para encarregada administrativa, mas não existiria mais nenhuma auxiliar, eu cuidaria do processo todo. E aí pra mim já veio aquele desespero de novo, aquela sensação de que eu não ia conseguir, mas eu abracei com todo o meu coração e tava aberta ali a aprender. Todos os dias, na verdade, a gente levanta com o intuito de aprender, porque você trabalhar com comércio e, enfim, depois desse ano a gente teve certeza, né, que as coisas mudam assim e você tem que se acompanhar essa evolução. Então foi uma coisa que eu aprendi muito também, abracei essa oportunidade. Então hoje eu permaneço no cargo de encarregada administrativa dentro do Boticário, continuo casada. Uma coisa que eu não falei, voltando lá atrás. Assim que a gente terminou a faculdade de processos gerenciais, eu ainda trabalhava com a minha mãe. Eu enchia o saco do Roger que eu queria muito ter um cachorro, porque a minha mãe dizia que eu só ia ter quando eu casasse. Aí eu casei e o Roger não queria, e eu ficava, gente, mas preciso ter um cachorro. E aí a prima do Roger mandou uma mensagem pra gente falando que achou alguns cachorrinhos abandonados num terreno baldio lá, que a mãe não amamentava e ela precisava doar esses cachorros. E aí eu conversei com o Roger e ele concordou que a gente ia pegar nosso primeiro cachorro. E aí fomos na rua e, assim, eu não sabia, eu não sei se vocês já escolheram um cachorro, mas você não sabe qual escolher. E aí eu falei pro Roger, eu não sei como escolher um cachorro. E aí ele falou assim, vamos escolher o mais quietinho de todos. E aí tava todos os cachorrinhos gritando assim e o Johnny tava dormindo. E aí o Roger falou, vai ser esse aqui. E aí pegamos ele, fomos no pet shop e tudo mais. Eu tava extasiada de alegria. E aí o Johnny veio pra casa, ficou sem nome durante 3 dias porque a gente não tinha ideia de nome pra ele. Eu olhava pra ele e não via a cara não sabia que nome dar. E aí no fim escolhemos Johnny. E depois, acho que de 3 anos. Enfim, isso aí foi em 2017. Acho que foi em 2017 que eu peguei o Johnny. E o Jake, a gente pegou... eu tava passando no Instagram, rolando uma ONG, já queria muito outro cachorro, não sei porquê, porque, olha, foi bem desafiador. Mas eu queria mais um cachorro, sentia que eu precisava. E aí, rolando no Instagram do Amor em Patas, eu achei a foto do Jake, que era igualzinho o Johnny quando era bebê. E eu me apaixonei. E em novembro do ano passado, a gente decidiu pegar o Jake. Foi no dia 3 de novembro, eu combinei com a moça que tava com ele e eu fui lá buscar ele em Taboão da Serra. E foi desafiador do primeiro momento em diante. Eles não se dão bem até hoje, mas é como se o Johnny fosse do Roger e o Jake fosse meu. O Jake combina muito comigo, é super dengoso, super carinhoso. O Johnny é super independente, super quietinho, super educado, então é como se eu tivesse um cachorro e o Roger tivesse outro. E hoje em dia eu sou muito realizada com a família que eu tenho. Ainda não tenho filhos, por enquanto. Eu acho que esse vídeo ficou até meio confuso, porque eu falo muito rápido e eu não consigo seguir uma linha de raciocínio. Tanto que eu falo que eu não sei explicar nada pra ninguém. Mas eu espero que vocês tenham conhecido aí uns fatos importantes, marcos que eu tive na minha vida. Eu quero passar um pouco dessa transformação aqui no canal, no meu Instagram e no que eu puder ajudar as pessoas a evoluírem e se transformarem pra melhor. Eu acho que esse vai ser o intuito do canal a partir de agora. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais de mim, conhecido os marcos importantes da minha vida, quem é a Thalita, de onde ela veio, qual a história, né, da pessoa que tá por trás desses vídeos. E é isso, feliz aniversário pra mim, não é mesmo? E espero que vocês gostem de saber quem eu sou e aguardem os próximos vídeos do canal. Beijo, gente!